Ia andando pelo mato assim atrás de casa, aí eu vi uma olaria. E quando eu subi, cheguei na porta, os cabas estavam fazendo quartinha. E vixe Maria, eu me encantei com aquilo, digo, velho. Foi a coisa mais bonita que eu vi na minha vida. Desde a época de 90, que eu comecei por muita necessidade, né? E precisava sim aqui ter alguma coisa na época da Petrofest diferente, fazendo bolsas para vender durante o período da festa. Olha, eu nasci numa cidade, numa chácara, depois de Tracunhaém, uns 5 quilômetros. E com 14 anos eu vim morar em Tracunhaém. Ia andando pelo mato assim atrás de casa, aí eu vi uma olaria. Eu já conhecia, mais ou menos assim, que não tinha nunca chegado perto, mas eu conhecia o que era. E quando eu subi, cheguei na porta, os cabas estavam fazendo quartinha. E vixe Maria, eu me encantei com aquilo, digo, velho. Foi a coisa mais bonita que eu vi na minha vida. Aí fiquei 3 dias, no terceiro dia ele me chamou para trabalhar e o resultado foi que, olha, aqui estou fazendo essas coisas, que eu não sabia nem como era que começava. A turma me chamando para trabalhar fora e eu ia para o mundo trabalhar. Primeiro eu fui para Goianinha, ali depois de Aliança, Condado. E com 16 anos eu fui trabalhar em Barreiros. 2, 3 anos de aprendizagem, mas eu vivia pelo mundo. Minha mãe sabia o filho que tinha, não tinha medo de eu sair, que eu não fazia besteira, graças a Deus. E estou por aqui agora, né? Eu trabalhei em várias cidades, né, velho? Ô, coisa boa. Fazendo peça que foi o meu primeiro trabalho que eu me interessei e vou morrer nele mesmo, que já estou na cidade mesmo, né? Então, esse prêmio Ariano Suassuna, ele é um prêmio que foi criado em 2016 pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e ele tem como intenção, né, premiar a trajetória de mestres de coletivos culturais por todo o estado. Então, a gente tem sempre, a cada ano, premiado um mestre e um coletivo para cada região do estado, né? Seja o Sertão, Agreste, Zona da Mata e a região metropolitana. E aí, aqui em Petrolândia, percebendo a existência desse prêmio, juntamente com o Tota do Barro e com a Associação Café com Arte, a gente pensou em como inscrever eles para impulsionar esse trabalho. E aí eu acabei, como produtor, fazendo a curadoria e o portfólio, né, desses fazedores de cultura, e a gente conseguiu que eles fossem contemplados na 6ª edição do prêmio. E aí essa premiação trouxe para eles muita visibilidade, né? A gente conseguiu uma moção de aplausos com a Câmara de Vereadores aqui de Petrolândia e a gente conseguiu também impulsionar o trabalho a nível regional aqui no Sertão de Itaparica, né? Que esse prêmio ele reconhece iniciativas de cultura popular, como o artesanato em barro, que é o caso de Tota do Barro, como o artesanato em couro de tilápia, como acontece com a Associação Café com Arte, e dentre outras manifestações da cultura popular, como o frevo, maracatu, caboclinhos, o forró de matriz e entre outras diversas manifestações que a gente tem aqui no estado. E isso acabou acarretando assim numa visibilidade até para o próprio prêmio aqui na nossa cidade, né? Que eventualmente a gente conseguiu ter outros inscritos e outros contemplados nas edições subsequentes a essa em que a gente teve a premiação tanto de Tota do Barro como mestre, quanto da Associação Café com Arte como coletivo. Desde a época de 90, que eu comecei por muita necessidade, né? E precisava sim aqui ter alguma coisa na época da Petrofest diferente, fazendo bolsas para vender durante o período da festa. Daí foi quando surgiu, no futuro, a gente se juntar, grupo de mulheres, na rua, para fazer artesanato.
E fizemos em frente ao Centro Cultural, houve uma exposição em frente à igreja e a gente começou, pintava tela, fazia uma coisa, fazia outra, mas eu, enquanto artesã preocupada, que amo Petrolândia, eu ficava assim, todo lugar, eu ia em Caruaru, tinha o bar, eu ia em Bezerros, tinha as máscaras. E eu ficava preocupada, Tacaratu, as redes, e por que Petrolândia não ia ter seu ícone, né? E fiquei muito preocupada com isso quando, já a partir do ano 2004, eu comecei a ficar com essa curiosidade em várias coisas da cidade, para que a gente tivesse o nosso nome próprio, como as outras cidades têm, do seu artesanato. Daí foi quando surgiu, um dia de manhã muito cedo, eu saí para comprar o pão, e aí eu encontrei bastante peles na frente do mercado de tilápia. E aí eu fiquei preocupada para onde ia aquela pele e será que não era o nome de Petrolândia? Será que não era o artesanato para Petrolândia? Fiquei nessa preocupação quando em 2006 para 2007, né, apareceram pessoas aqui que a gente pudesse, né, pedir ajuda para que aquele couro se transformasse, aquela pele se transformasse em couro, que era o peixe tilápia. E apareceu uma comitiva aqui, nessa comitiva, nós, do Café com Arte Mulheres, nos arrumamos todas e fomos para pedir essa ajuda de transformar a pele em couro de peixe. E ficamos aguardando, né? Houve a notificação da comitiva que esteve aqui e, de repente, realmente aconteceu. Eu recebi um telefonema que nós tínhamos sido laureados para um projeto no Ministério de Ciência e Tecnologia, em Brasília, e que a gente mandasse o projeto em 8 dias, para poder pegar o recurso. E nós fizemos, e foi aí que foi contemplado, recebi a notícia, fui a Brasília e fizemos todo o trâmite legal. Que a primeira pergunta que eles fizeram foi: tem associação? Tem. Pouco tempo ela tinha sido formalizada e legalizada. Ela tinha tudo que pedia até hoje tem. Então hoje ela vai fazer 21 anos, vai ficar de maior, com muito orgulho, né? Me sinto muito orgulhosa por saber que a Café com Arte, né, junto com a equipe, com minha iniciativa, nós começamos a dar um nome de fato à nossa cidade. Em Barreiros, é feito meu serviço aqui. Eu sou o dono, eu preciso de um trabalhador e vou procurar onde tem. Aí um dia eu estava em Tracunhaém, chegou um vereador de Barreiros, procurando 2 zuleiros para levar para lá. Um ele já conhecia, ele já tinha trabalhado lá há tempo. Aí encontrou com ele, aí mandou procurar outro. O cara me viu, perguntou se eu queria, aí eu só chamei na hora, menino. Vamos embora quando? Esse é agora. Vou para casa fazer o pacote. E o pacote ele alugou um carro e agora é longe, viu, nego? Tá doido. Não, lá em Barreiros eu só fazia quartinha. Era só quartinha mesmo. Foi a peça que eu aprendi a fazer, era o que eu fazia. Era no início do meu trabalho. Era só fazia quartinha. Não, de Barreiros eu voltei para Tracunhaém, passei um tempo e fui trabalhar à noite da cidade. E eu vim para Itacuruba, foi um convite do prefeito para eu passar uma semana na inauguração da cidade, para eu dar a demonstração do trabalho de artesanato em barro como era. Aí fui passar uma semana, passei mais de 11 anos lá. Em Itacuruba eu fazia tudo. Só fiz filtro, quartinha, jarro, botei 2 carras de barro, não tirei dinheiro para comprar outra. Porque eu vendi uma peça hoje, vendi uma daqui um mês, daqui a 2 meses, como é? O cara ia o bucho, o cara... Aí não tive condições não, porque eu já ia embora. Eu ia voltar para Tracunhaém. Aí minha sogra comprou esse terreninho aí, disse, tirou um dinheiro da chefe e disse: vou dar um terreno para uma casa para tu trabalhar. Aí eu disse logo a ele: só não quero em 2 lugares. Eles querem lugar, Floresta e Belém, eu não quero. Mas por quê? Eu digo: porque eu estou em Floresta, em Belém, eu estou dentro de Itacuruba, é a mesma coisa, eu não quero. Eu quando sair daqui eu não venho aqui mais não, mulher. Ela disse: você está doido? Eu disse: vai, tá vendo, vamos ver. Não tinha comércio, quer dizer, comércio tinha, mas comprador que desse para o cara sobreviver do trabalho lá, não tem condições não. Se tivesse um carro, meu,
Mas para alugar carro também não dá, porque alugava um carro. O que vendia só dava para pagar o frete, aí ia trabalhar de graça. Aí não tinha condição, eu vivia só de casa mesmo. Eu já estava prontinho para voltar para Tracuinha. Então, esse prêmio, o Prêmio Ariano Suassuna, ele traz muito do que era cultura popular sob o ponto de vista de Ariano Suassuna, né? Ele premia também dramaturgias, né, que é o texto especificamente para teatro, e premia esses mestres e coletivos da cultura popular, né? E ele traz muito o que era a visão de Ariano para a cultura popular, seja no pastorio, seja na dança do frevo, na dança do caboclinho, na caboclo de lança, maracatu, dentre outras manifestações, como também a gente pode falar o trabalho das parteiras, o trabalho de comunidades indígenas, a cultura dos quilombolas, cultura dos povos ciganos. Ele é muito amplo e abrange uma quantidade de manifestações culturais muito grande, né? E isso trazendo muita representatividade para essa cultura que a gente olha e diz assim, não, isso é uma cultura nordestina, isso é bem pernambucano, isso é bem nordestino, como o cordel, a estilogravura e dentre outras coisas assim. Eu acho que esse prêmio ele é uma importante forma de reconhecimento desses trabalhos e de manutenção também desses fazedores de cultura que atuam nessas linguagens culturais, né? E aí começamos a participar das feiras, né? Já participávamos com outros segmentos, com outros artesanatos, que a associação fazia diferente. E aí foi quando começamos a luta para o levante de vendas e de comercialização da associação. E recebemos o Sebrae com muito carinho. Hoje nós temos mais de 16 anos com o Sebrae. O Sebrae deu todo o apoio, né? Os governos municipais, a gente sozinho não anda, né? A gente tem que ter ajuda, isso aí é fato. E graças a Deus aconteceu a melhor parte, né? Chegamos a Paris com o nosso produto, fomos ao Louvre fazer o desfile foi muito lindo, nosso calçado ficou lá, né? Fomos na Mona Lisa, no Louvre. Então, para mim, hoje eu me sinto super orgulhosa de saber que foi daqui da Associação Café com Arte que surgiu todo esse segmento fantástico de uma coisa que estava para o lixo, foi para o luxo. Eu ia para Itacuruba, mas o ônibus que eu pegava, ele entrava em Floresta e voltava para aqui, ia para Paulo Afonso. E de lá da Itacuruba vinha um carro para mim pegar, para levar de volta. Peguei no sono quando o ônibus chegou na rodoviária, fiquei esperando porque tinha um ônibus aqui que é 7h30, que sai daqui E na época ele entrava em Itacuruba. Entrava lá, era 10 horas do dia, chegava da cidade. Terminei gostando da cidade, do que vi, apesar de quando eu cheguei mesmo que fui procurar, me enganei, mas aqui estou. Não, quando eu cheguei, eu olhei na rodoviária, né? Aí eu olhei para a ponta, vi um barro vermelho e digo, olha, aqui já tem barro, né? Aí fiquei com isso na mente. Quando minha sogra falou, aí eu escolhi as duas cidades que eu não queria, ela disse, pois vamos para Petrolândia? Eu digo, pois vamos. Ela veio. Aí queria que eu viesse nesse dia também para procurar uma casa para comprar para mim. Eu digo, não, quem vai comprar a casa é a senhora, vocês vão mesmo, eu vou ficar em casa, eu não vou não. Aí veio ela, a minha mulher e o neto dela. Aí procuraram casa por aqui, por todo canto, encontraram uma, aí ligaram para mim para eu ir, para eu vir, para ver se dava certo. Tá bom, aí peguei o dinheiro, vim, cheguei aqui, quando ela me mostrou a casa até que não era o ideal, mas dava. Aqui, quando a gente chegou aqui, isso aqui não era nosso. A casa que tinha aqui, não tem aquela parede, a casa que tinha aqui, ela queria ali, o resto tudo foi eu que construí. Pronto, nossa associação, ela era mista, com homens e mulheres. Mas, porém, com o tempo, a gente começou a participar de movimentos de mulheres e as mulheres, não que o homem não era importante, era sim. Então nós fizemos o seguinte, fizemos um aditivo no nosso regimento
que seria só de mulheres, porque os homens eles eram colaboradores, não deixavam de participar. E aí a gente teve essa preocupação de deixar ela toda mulher, porque também, na época, eu fui convidada para movimentos feministas e fazer parte do conselho que estou até hoje, o CEDIM, Conselho da Mulher do Governo do Estado. E lá a gente viu a importância, né, e a sabedoria da mulher. A mulher sábia, a mulher não tem oportunidade, então vamos lutar para frente. E hoje saiu daqui várias costureiras, várias pessoas que trabalham com queixa, de vários tipos de segmento, de crochê, de tricô, de fuxico, tudo passou aqui pela Associação Café com Arte. Muito bonito, não menosprezando, mas assim, tinha que ter o nome de Petrolândia de verdade, como tinha a palha de Uricuri, mas não era sustentável, que na chuva não tem. Então, ficamos muito felizes em trazer esse produto diferente de couro de tilápia, que onde a gente chega é um sucesso. A minha estalada aqui para vender peças foi o seguinte: Deus que dê muita saúde a Luciano da Eletrolão, que Luciano foi quem me deu a mão. Luciano da Eletrolão me emprestou dinheiro para botar. Ele não quer, no começo ele não queria que eu dissesse nem, mas já faz 20 anos aí. Ele me emprestou dinheiro para botar o barro, comprou peça minha para me ajudar nas peças que quando eu comecei a fazer, e umas que eu trouxe de Itacuruba, que lá não vendia. Aí quando eu disse para aqui eu vendi, né? Ele mesmo comprou quase tudo. Eu vim para Petrolândia em 2005 e, para ser sincero, nego velho, ô cidade amorosa com seus inquilinos, eu gostei demais. Gostei não, tô gostando, né, que tá bom. Rapaz, quando eu recebi a notícia, fiquei muito feliz e gratificado pelo prêmio que, graças a Deus, ajudou muito no momento. E espero ganhar mais, né? Meu trabalho, graças a Deus, quando a turma chega aqui, fica encantado com o meu trabalho. E eu fico muito feliz com isso, porque o que ele diz é: moço, vou lhe contar, viu? Eu já encontrei várias peças de barro em vários lugares, em várias cidades, mas a sua é muito bem feita e bem acabada. Aí só me deixa feliz, né, Gabriel? Nosso foco é sempre contínuo. Ele tem que ter o chaveiro com quê? Com a igreja submersa, que é nosso turismo. Nós temos com o coração. O coração significa a saudade da cidade que ficou. E, na sequência, nós fazemos bolsas, fazemos chaveiros, fazemos porta-treco, quadros. Já até foi feito quadros com a tilápia. Com a tilápia a gente faz capa de cadeira, se quiser. O que você hoje quiser, nós podemos fazer com a tilápia. A coleção, né? Aí nós temos a coleção Tip Rio, é a nossa coleção. A associação é Café com Arte. Agora, os calçados, nós temos o Tip Rio, porque vem Tip de tilápia e Rio São Francisco. Então, é aí que a gente tem os calçados masculinos, tem os femininos, tem vários, assim, a maioria. Hoje eu tenho, né, recebi o prêmio de design em sustentabilidade. É quando eu vejo uma flor nascendo, eu já crio para fazer aquela sandália e assim, é mais peça única. Primeiro, né, é o amor e a paixão que a gente já tem e existe desde, eu acho que todo sertanejo e todo nordestino por Ariano Suassuna. E aí a gente sempre pensou em trabalhar com tudo de sustentabilidade, né? O sustentável, para que a gente trouxesse para o nosso público o desenvolvimento. Então, quando a gente foi contemplado, foi assim uma grande surpresa, porque nós já fomos contemplados em vários e vários projetos, mas o Ariano Suassuna, ele trouxe uma emoção, né? Da pessoa de Ariano, do trabalho de Ariano e do título que nós estávamos recebendo. Nós está aqui com os certificados e vamos, né, agora ver os próximos.
E a minha primeira peça que eu fiz foi uma quartinha dessa aqui. E o dono, quando viu, ficou encantado e perguntou até quem foi que fez. Eu digo, foi eu. E sabe, você já está fazendo dessa? Eu disse, estou. Porque era o seguinte, eu fazia e ele dizia que ele deixava treinar. Mas eu tinha que fazer o que eu fizesse, quebrar e botar a barra lá na tuia. Aí, por sorte, nesse dia ele viu uma que eu já ia quebrar para guardar o barro para não endurecer. Aí ele viu, aí disse, ah não, desse jeito que você está fazendo, se foi você, pode fazer que eu pago. Aí desse dia em diante, estou aqui com uma quartinha na mão ainda.